Então, retornando para essa segunda. Bom, partindo daqui. Retornando então para a para a terceira etapa, né, e a segunda etapa da parte de produto misto, né, aqui então nós vamos trabalhar uma outra definição de produto misto, uma outra interpretação geométrica do produto misto, né, que é o volume. Tá? Então, intuitivamente, o que nós podemos verificar? Se um produto misto é zero, e ele é, né, ou seja, se o produto misto de 3 vetores é zero, e esses vetores estão no mesmo plano, então, se o produto misto não é zero, né, então quer dizer que os vetores não são coplanares. Se não são coplanares, esses 3 vetores podem formar algo com volume. Então, intuitivamente, a gente pode concluir por aí. Né? Então, se 3 vetores, né, têm produto vetorial diferente de zero, então eles vão formar um sólido no espaço com um volume. E realmente eles formam, né? Ou seja, eles vão formar um paralelepípedo. Então, 3 vetores no espaço vão formar um paralelepípedo. Ou seja, então, se o produto vetorial for diferente de zero, então eles formam um paralelepípedo. E esse produto vetorial corresponde, então, ao volume desse paralelepípedo. Então, o que a gente sabe da geometria? Quando eu falo aqui da geometria, eu pego da geometria espacial, aquela geometria que a gente estudou lá no ensino médio, né? Então, a gente sabe que na geometria, o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Né? Então, eu vou pegar a área da base vezes a altura. E a altura não quer dizer que é o comprimento de W. A altura é a distância entre o teto e o piso. Isso é altura. Tá? Não é o comprimento de W. A altura é a distância entre o teto e o piso. Então, a área da base vezes a altura vai me dar o volume. Ok. Então, com isso, nós sabemos que a área da base, o módulo da área da base, né, é U vezes V. Né? E a altura H, né, a altura H, ela é paralela a U vezes V, né, a U vetorial V. Ou seja, se eu olhar para um triângulo retângulo, né, que é esse triângulo que está sendo formado aqui, né, esse triângulo aqui, onde eu tenho o comprimento de W vezes o H, né, eu tenho o comprimento de W e o H, o que acontece? Eu vou ter a relação entre o W e o H é um cosseno, né? Então, o cosseno desse ângulo θ. Dessa maneira, pela definição de produto vetorial, de produto escalar, né? No produto escalar nós temos, então aqui eu tenho a área da base, então aqui eu tenho a área da base, e aqui eu tenho a altura. Então, se eu multiplico a área da base por altura, isso me dá um volume. E o que eu tenho aqui? Né? Quando eu faço essa continha, isso aqui é um produto, isso é um produto escalar. Né? Então, eu posso, a grosso modo, e aqui eu falo, quando eu falo a grosso modo, quer dizer que eu posso fazer uma dedução mais precisa, né? E aqui a gente faz as deduções de forma mais simplista. Então, a grosso modo, eu vou concluir que o meu volume, né, nada mais é do que o módulo, né? Nada mais é do que o módulo do produto misto. Então, o volume corresponde, né, ao módulo do produto misto.
que quer dizer, por que é um módulo? Porque o módulo é um número positivo, né? E volume é sempre um real positivo. E o produto misto pode ser um número negativo. Posso ter um produto misto negativo. Mas ele vai ser um volume? Vai, porque o volume é um número positivo. Então, eu vou tomar um módulo. Então, por isso que a gente define que o produto misto como sendo o módulo. Tá? Então, quando o produto misto não é zero, então nós temos um volume. Então, por exemplo, sejam os vetores U, V e W. Calcular o valor de M para que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W seja 16. Então, o que ele está dizendo? Que eu tenho esses três vetores, e esses três vetores formam um paralelepípedo. E que o volume desse paralelepípedo é 16. Ou seja, se o meu módulo, ele está dizendo o seguinte, que o volume é o módulo do produto misto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o produto misto. Bom, nós não sabemos o M. O objetivo do problema é calcular o valor de M. Então, o que nós fazemos? Eu vou primeiro calcular o produto misto. Então tá, botei os vetores. É o U, tem o V, tem o W. Né? Tal e qual. E aí, então, calculamos o produto misto. Né? Aqui eu, novamente, continuei com a regra de Laplace. Pode fazer por Sarri, enfim. Né? Então, eu considerei a primeira linha. E aí, então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tá. Pois bem. Então, fazendo o produto, calculando os determinantes, então eu tenho menos 2 vezes 3, né? Menos 2 vezes 3, 2 vezes m, então vai ficar 2m com esse sinal negativo, menos 2m. E agora, eu vou ficar com, tá? Menos 1 menos 2, né? Ou seja, vou ficar com 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é um positivo. Aqui. Então, beleza. Então, o que acontece fazendo as contas? Eu vou ficar com menos 2m. Né? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho menos 3 vezes 2, e menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6. Né? Menos 6 vezes menos 2, vezes não, menos 6 menos 2 dá menos 8, né? Muito bom. Então, o que eu sei? Como um V corresponde ao módulo do produto, então a minha equação é 16, que é o valor, né, do produto do volume, corresponde ao módulo do produto misto. Quanto é o módulo do produto misto? Menos 2m, menos 8. Tá ali. Bom, como o produto misto é um número, não é um vetor, nós temos que pensar no produto misto de essa equação de duas formas. Nós temos um ou, né, na equação, que ou é esse, né? Ou menos 2m mais 16, menos 2m menos 8 é igual a 16 positivo, ou menos 16, né? Por que isso? Né? Da onde que vem essa coisa horrível? Seguinte fato, se eu tenho aqui uma caixinha, o módulo da caixinha é igual a 16. Pergunta é, quem está dentro da caixinha? Bom, dentro da caixinha pode estar o 16 ou
pode estar o menos 16. Por quê? Se eu fizer módulo 16, por que pode ser o 16? Porque o módulo de 16 é 16. Por quê? O módulo de menos 16 é 16. Então, nós temos que considerar que a caixinha é igual a 16 ou a caixinha é igual a menos 16. Pois bem. Então tá, então a caixinha é menos 2m menos 8. E aí nós vamos resolver isso. Né? Então, menos 8 passa para o outro lado para mais 8. 16 mais 8, 24. Menos 2 que divide 24 é menos 12. Agora, menos 16 mais 8 dá menos 8. Menos 8 que divide menos 2 dá 4 positivo. Então, eu tenho duas respostas. Eu posso ter menos de 12 ou 4. Então, nessas duas situações, eu vou ter um paralelepípedo, né, de volume 16. Bom. Então, nós temos agora uma outra situação, que é o tetraedro. O que é um tetraedro? Um tetraedro é um sólido geométrico de 4 lados, como diz o nome, tetra. Tem 4 faces. Né? E o tetraedro, ele surge, né? Se é um sólido de 4 faces, essas faces são triângulos. Então, né? Ou seja, a gente poderia dizer, é uma pirâmide de base triangular. Né? Enfim. O que a gente sabe do tetraedro? Da geometria. A gente for lá na geometria, né, do nosso ensino médio, a gente sabe que o tetraedro, né, o volume do tetraedro é a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, a área da base a gente conhece, né, como é um triângulo. Então, é AC vezes AB dividido por 2. Né? A gente viu isso na semana passada. A área da base é metade da área do paralelogramo. A altura nós já tínhamos visto antes. Né? A altura corresponde ao AD vezes o cosseno de θ. Né? Que é esse ângulo aqui, o θ. Então, se eu multiplico a área da base vezes a altura, aplicando o conceito da geometria, né? Ou seja, eu tenho 1/3. Lembrando, isso aqui também é sempre importante, porque às vezes surge essa pergunta. Ah, professor, mas eu tenho A vezes B, a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso aqui pode ser 1/3 vezes de AB, vezes AB, vezes H? Sim, ou seja, é a mesma coisa escrever assim como escrever assim. Então, da mesma maneira, eu vou ter 1/2 vezes AB vezes a área, né? Aqui é a minha área da base, vezes a minha altura. E, a grosso modo, eu posso, então, verificar que isso aqui nada mais é do que o meu produto misto. Né? Então, né? Ou seja, o meu volume também poderia ser escrito de uma forma mais, assim, uma forma mais precisa, vamos dizer, rigorosa. É um módulo, né, do produto misto. Então, o módulo do produto misto. AD, AC e AB. Porque o volume nunca é um número negativo, né? Sempre um número positivo. E dali, então, surge um sexto, né? Então, 1/3 vezes 1/2 dá um sexto. Então, nós estamos vendo o seguinte, que nós conseguimos sair da geometria espacial, tradicional, e ir para a geometria analítica.
Então, as duas fórmulas são equivalentes. Tá? Essa aqui, ela calcula volume lá na geometria espacial, e essa aqui calcula volume do mesmo tetraedro na geometria analítica. E essa fórmula aqui se obtém a partir dessa. Então, isso aqui é importante, né, de você notar que essa similaridade entre as fórmulas existe, ou seja, uma parte da outra. Eu posso sair daqui e ir para cá, como vir da geometria, posso sair da geometria analítica e ir para a espacial e da espacial para a analítica. Bom, então vamos ver o que isso implica. Vamos fazer um exemplo. Ou seja, então, o volume do tetraedro nada mais é do que 1/6 do volume do paralelogramo, né? Do paralelepípedo. O paralelogramo não tem volume. É paralelepípedo que tem volume. Então tá. Então, eu tenho 4 pontos, e esses pontos são vértices de um tetraedro. Tá? E ele pede calcular a altura relativa em relação ao vértice D. Tá. Como fazer isso? O que é essa altura relativa? Essa altura relativa está marcadinha aqui. Ó. Tá? Essa é a minha altura relativa. Bom, beleza. Então, como a gente vai fazer isso? Então, para fazer isso, nós temos que recordar lá da geometria espacial. O que a gente sabe da geometria espacial? Que o volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Então, se é a área da base vezes a altura dividido por 3, isso aqui, né? Se você tem essa relação, como nós vamos calcular a altura? Bom, vamos ter que descobrir o volume, sabemos descobrir. Sabemos calcular essa área? Sabemos calcular essa área. Então, falta calcular o H. Então, o volume a gente vai usar produto misto. A área, que é essa área aqui, a gente vai usar o produto vetorial. Né? E aí, então, a gente vai conseguir calcular essa altura. Vamos lá. Vamos ver quanta coisa a gente vai acumulando. Eu já disse para vocês, essa disciplina é extremamente acumulativa. Né? Você não pode pegar o que a gente estudou no grau A e jogar num cantinho, não. Né? Tem que saber um pouquinho do que a gente viu no grau A. Então tá. Então a gente conhece como se faz para calcular o volume, a gente conhece como se faz para calcular a área e vamos botar a mão na massa. Então, primeiro, a gente tem que saber quem são os vetores A, B e C. Então, vamos pegar o AB, o AC e o AD. Ah, mas por que esses vetores? Por que eu não posso pegar o vetor BD? Né? Vamos olhar para a figura. Então, primeiro, a área vai ter que ser AB, AC, ou BA, BC, enfim, isso vai ser a área. Tá? O volume pode ser a combinação de qualquer três. O volume pode ser a combinação de qualquer um deles. Porque se eu pegar a combinação de qualquer um deles, se eu quiser fazer AB, AD e CD, vai me formar um volume. Tá? Ou seja, ele vai me gerar 3 vetores no espaço. Então, vai me formar o volume desse tetraedro. Se eu quisesse pegar, né, sei lá, se eu pegar AB, CD e BC, também vai calcular o volume do tetraedro, porque eu estou fazendo uma combinação deles. Tá? Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Tá? Aí fica a escolha de cada um. Vai dar o mesmo resultado. Eu sei que quando eu digo que vocês podem escolher quais os pontos e que vai dar o mesmo resultado, eu sei que cria uma certa ansiedadezinha. Né? Mas é a vida, né, gente?
A gente vai fazer de maneiras diferentes, né? E vai chegar no mesmo lugar. Tá? Bom, então eu escolhi essa maneira. Então eu encontrei os vetores. Né? O AB é B menos A, o AC é C menos A e o AD é D menos A. Se vocês viram no grau A. Tá? Como fazia. Então, 5 menos 1, 0 menos 2, 1 menos 1. 1 menos menos 1, 2. Tá? 2 menos 1, menos 1 menos 2, 1 menos menos 1, 2. 6 menos 1, 1 menos 2, menos 3. Né? Menos 3 menos menos 1 deu menos 2. Então, nós queremos, para começar, o produto misto. Você quer ter o produto misto. Né? Nós, então, vamos calcular o determinante. Então, calculando o determinante, botei o AB na primeira linha, o AC na segunda linha, o AD na terceira linha. Resolvendo da forma que você mais gosta, eu aqui, como sempre, fui por Laplace, eu cheguei, então, que o meu produto misto é 36. Se você fizer por Sarri, vai chegar ao mesmo 36. Tá? Se você mudar um pouco o Laplace, vai chegar ao mesmo 36. E se não chegar, tá errado. Tá, beleza. Então, o que é o volume do tetraedro? O volume do tetraedro é 1/6 vezes o produto misto. Então, 1/6 vezes 36. Ou seja, 1/6 vezes 36 é quanto? 6. Então, o volume do produto misto é 6 unidades de volume. Então, indo para a geometria espacial. Né? O que eu sei da geometria espacial? Eu sei que eu preciso do volume. Conheço o volume? Conheço o volume. É 6. O que falta? Falta calcular a área da base. Como é que eu vou calcular a área da base? AB vezes AC. E aqui não tem escolha. Tem que ser AB vezes AC, como eu mostrei para vocês. Porque o A, o B e o C, eles são pontos da base. Né? Então, você tem que pegar os pontos da base. Você não pode pegar não pode ter o D na jogada, porque o D não é a base. Né? Então, nós já sabemos quem é o AB, já quem é o AC, e vamos ter que calcular o produto vetorial. Como é que a gente calcula o produto vetorial? Recordando a semana passada. O produto vetorial, a primeira linha é IJK, a segunda linha é o AB e a terceira linha é o AC. Né? E qual o resultado do produto vetorial? O resultado do produto vetorial é um vetor. Né? Então, o resultado é um vetor. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um vetor. Apliquei a regra de Laplace para o determinante. Então, cheguei a 2i menos 6j menos 10k. Então, esse aqui é o meu produto vetorial. Mas, quando nós queremos calcular uma área, eu não quero o produto, eu não quero o vetor. A área é um número, a área não é vetor. Professor, eu acho que tem um I a mais ali que eu acho que tá, né? Oi? Ali ó, no último determinante ali, ó. No outro slide, nesse aí. 4 menos 2, 1 e 3 tem um I ali também. 2i. Tem um I no primeiro, na primeira matriz e na última. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 2, 1 e 4, 4 menos aqui. Não, 4 2 tá não. Ah, tá. Olha. Tá. Isso. Casinha. Tá. Valeu, obrigado. Tá. Então, quando nós vamos calcular a área,
nós não queremos o vetor, nós queremos o módulo, nós queremos o comprimento desse vetor, né? Então, eu fazendo o módulo do vetor, eu vou ter a raiz quadrada, né? Dos quadrados. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, né? Isso me deu 140. Então, deu raiz de 140. Então, a minha área da base é raiz de 140 dividido por 2. Você pode fazer a conta também, né? Ficaria 5,91, 5,92, né? Seria essa área. Vamos deixar assim para o raiz 140. Então, nós já conhecemos o volume, nós já conhecemos a área da base. Falta o quê? Falta o objetivo, né? Qual é o objetivo? Calcular o H. Então tá. Então, no lugar do V, eu vou colocar o 6. No lugar do área da base, eu vou colocar a raiz de 140 sobre 2, vezes o H. Né? Dividir tudo por 3. Então, você pode ter, escrever assim, 6 igual a raiz de 140 dividido por 2, H sobre 3. Então, o 6 vezes 3 deu 18. Né? Raiz de 140 sobre 2, H. Então, como é que eu vou isolar o H? Eu passo 2 multiplicando 18 dá 36. O 140, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Chegamos a esse valor. Ou você pode fazer a continha, né? 36 dividido por raiz de 140. Isso dá 3,04. Certo? Bom, então é isso aqui que a gente pode fazer com o produto misto. Deixa eu ver uma coisa. Era isso aí mesmo. Tá? Então, era isso que eu tinha falado. Acabou, acabou. Gente, ainda falta tempo, ainda dá para começar outra matéria. Tá. Então, assim, o produto misto, ele é... Acho que o trabalho do produto misto, né, a dificuldade do produto misto, é fazer o determinante. Tá? Então, eu vejo por aí. Eu acho que a maior dificuldade é tratar o determinante. Mas também não é o fim do mundo. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar sobre produto misto. Tá? Eu também não vou mostrar mais nada a não ser isso, porque isso aqui já eu acho que é conteúdo básico suficiente para, né? Se nós tivéssemos aula, né, presencial, isso aqui era o tempo certinho, né? Nós teríamos 2 horas e 45 minutos, né? E aqui a gente tem 3 de 40, né? Nós temos 3 de 40, nós temos 120 minutos. Né? Então, nós temos um pouquinho menos do que... Nós temos menos tempo do que na presencial, né? Na presencial nós teríamos 165 minutos. E aqui a gente perde 40 minutos, né? Esses 40 minutos que a gente perde aqui seria vocês resolvendo esses problemas em aula, né? Na aula, né, eu resolvo os problemas e vou passando no meio, vendo o que está acontecendo. E a interação também nossa, né, professor, na aula aumenta. Sim, exatamente. Você olha para o coleguinha, você conversa com o colega, você conversa com o professor, eu vou passar no meio, não fica tão monólogo, apesar que eu também falo bastante. Né? Enfim, tá? Bom, semana que vem, de novo, nós temos um feriado. Nós pegamos a sequência dos 3 feriados.
E da mesma forma, eu vou deixar um questionário para vocês, né? E depois, bom, aqui nós temos então o produto misto, já está o questionário aqui, até dia 2, né? Ele tá. São 7 questões, tá? Tem bastante M's aqui. E na sequência, aqui vai vir essa aula aqui, a aula 14, né? Que é a mesma aula que caiu no feriado de Corpus Christi. Semestre passado. Não, é essa aqui. Abriu errado. Professor, eu acabei caindo na minha internet, eu perdi a sua segunda live. O senhor chegou a fazer a questão 9 do questionário 12? Fiz a questão, eu comentei, eu fiz um erro de digitação naquela questão. Acho que essa era a dúvida, né? Isso. Porque todo mundo estava enxergando a 37, menos 37 não tinha. É isso. Eu mostrei no gabarito, tá aqui, ó. Tá? Menos 37. Ah, beleza. Tá? E aqui tem mais um. Eu vou depois disponibilizar também para a semana que vem uma sequência de videoaulas. Aqui eu vou pegar do YouTube mesmo. Eu não vou botar a Vagem. Vou pegar do YouTube mesmo. E aqui já tem o questionário que é sobre. A gente vai começar a semana que vem a falar do estudo da reta. Aqui é o último tópico de vetores que a gente trabalha na nossa disciplina. E aí a gente vai estar chegando ao finzinho de vetores. Tá? Ainda vai ter a 15ª aula sobre vetores. Ô, professor, então Vai? segunda que vem vai ter live ou não? Porque Não. aquela vez do feriado do dia 7 teve live, né? Daí eu achava que não ia ter, mas... Não teve live nenhuma das vezes. Não. Foi a videoaula da Vagem. Ah, tá. Tá? Não, não tem live. Eu vou deixar disponível para vocês na 14ª aula, que é o feriado de Corpus Christi, feriado de finados. Eu vou deixar vídeo do YouTube. Tá?